Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Espero que estejam todos bem, com saúde, se cuidando. Agora começa a ficar mais calor, mas a gente tem que continuar utilizando a máscara, lavando a mão com frequência, utilizando o álcool em gel. Enfim, todos nós esperamos e acreditamos que tudo isso vai melhorar cada vez mais. A gente está aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Ângela. E, na verdade, eu vou dar continuidade a uma aula que outra professora deu na semana passada, que foi a professora Janaína. Na semana passada, a professora Janaína falou sobre alguns fatos importantes no mundo no século XX. E em um dos momentos da aula, ela falou, e no Brasil? E daí ela já indicou que seria dada continuidade em outro momento. Este momento é hoje. Obviamente, se a gente falar em relação a um século, o século XX é o século que vai de 1901 até 2001, ou seja, são muitos anos e a gente tem muitos eventos importantes. Então, a gente fez uma seleção de alguns eventos para conversar com vocês. Quem sabe, alguns dos eventos mais recentes do final do século passado, quem sabe muitos de vocês já tinham nascido, quem sabe se lembrem. Eu vou trazer um pouquinho da história também de dois eventos históricos bem importantes que eu me lembro, que eu era bem jovenzinha, aconteceu e eu jamais vou esquecer. Por quê? Porque foram eventos que marcaram, no caso, o Brasil e também marcaram a minha vida, marcaram a vida de vocês, marcaram a vida do nosso país. Aqui nesse mapa vocês podem ver o Brasil dividido pelas diversas regiões. A gente está aqui em Curitiba, que fica na região sul. Certo? Vamos começar então pensando um pouquinho bem no comecinho do século XX. O que estava acontecendo? Acompanhem comigo esse slide. Vocês podem ver nessa imagem, a gente tem mãos de um agricultor com café. Isso daqui é o café. No início do século XX, o Brasil estava numa recuperação econômica. Um modelo agrário fortemente sustentado com a exportação de café, borracha, algodão e cacau. Obviamente, tinham diversos outros produtos. A agricultura no Brasil é muito importante para a nossa economia e para o mundo todo, porque a gente exporta para muitos outros países. Então, no início do século passado, a gente estava nessa recuperação econômica com a exportação desses produtos. No mundo também o que estava acontecendo era a Grã-Bretanha estava perdendo um pouquinho, diminuindo o seu poder e os Estados Unidos estava ficando um pouquinho mais poderoso. E a gente tinha diversos outros aspectos. Mas, como eu disse, a gente vai ficar focado em relação a eventos que aconteceram no Brasil. E o primeiro assunto que eu vou abordar é um assunto, uma história bem interessante com algo que a gente tem escutado falar muito desde o ano passado, desde o início da pandemia, que é a questão da vacina. Por que eu vou falar sobre a vacina? Eu vou falar sobre esse momento agora também, mas eu começo falando sobre um evento no início do século, mais especificamente em 1904. Acompanhe comigo a leitura desse slide para a gente ver o que estava acontecendo. Em 1904, houve uma epidemia de varíola no Rio de Janeiro e em outras localidades do Brasil. Cerca de 3.500 pessoas morreriam. E a vacina foi declarada obrigatória para crianças em 1837 e para adultos em 1846. Mas essa resolução não era cumprida. Uma questão que é bem importante falar. Vocês viram que está a palavra epidemia. E atualmente a gente não utiliza essa palavra se referindo ao Covid. A gente utiliza o termo pandemia. Qual que é a diferença? Epidemia é algo local, ou seja, estava específico naquela região. E pandemia é algo global, ou seja, não está restrito a uma cidade, a um estado, a um país. Ela se espalha pelo mundo todo. Por isso, se a gente pensar em relação, atualmente nós vivemos com o Covid-19 uma pandemia, ou seja, todo mundo está sendo, de certa forma, atingindo ou tendo que modificar sua realidade, seu cotidiano, para evitar se contaminar. E agora, quando é uma pandemia, quando é uma epidemia, epidemia é específico de uma região. Às vezes pode ser uma epidemia em um bairro, em uma cidade, em um país, mas não vai para os outros países. Então, no início do século, 1904, o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época. Brasília ainda não era a capital, então o Rio de Janeiro era a capital do nosso país. Estava tendo essa epidemia de varíola.
E a vacina foi considerada obrigatória. Se a gente pensar, início do século passado, são quase 120 anos atrás, quase, né? Porque é 1904. Pense que a ciência era menos desenvolvida, vacina era algo novo. Se a gente pensar em relação à mentalidade das pessoas, imagine pensar em colocar um vírus de um animal, vinha da vaca, essa questão da vacina da varíola, dentro do seu organismo. Então, tinha um medo, um receio muito grande da população em relação à vacina. Era algo novo, não era algo conhecido como nós temos hoje em dia. Eu abro agora um parênteses para falar um pouquinho sobre uma personalidade muito importante para o Brasil e para o mundo, que é Oswaldo Cruz. Acompanhem comigo a leitura desse slide em relação a ele. Ele era um médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Em 1900, ele fundou o Instituto Soroterápico Federal do Rio de Janeiro, que foi transformado, ou seja, mudou o nome, foi transformado no Instituto Oswaldo Cruz, que é uma fundação respeitada internacionalmente. Ou seja, o renome, a importância de Oswaldo Cruz para a questão de saúde no Brasil é muito importante. Ele é essencial. E o Instituto, atualmente chamado de Instituto Oswaldo Cruz, é muito importante para toda a questão de vacina, para a questão de medicamento, para a questão de pesquisas, para a questão de ciências, que a gente sabe é o que pode salvar vidas. Mas então, voltando um pouquinho para o que a gente tinha falado em relação à questão da vacina. Como eu disse, o Rio de Janeiro estava com uma epidemia de varíola. Em 1904, Oswaldo Cruz, por meio de todo o seu estudo, de toda a sua pesquisa, ele começou uma campanha com o governo para transformar, para fazer com que a vacina se transformasse em obrigação, que todos tivessem que tomar. Acompanhem a leitura. Oswaldo Cruz iniciou campanhas para erradicação, ou seja, para acabar com as epidemias de varíola e febre amarela. Ele apresentou para o governo um projeto para transformar a vacinação em obrigatória para todos os cidadãos. Apenas os indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorização para viagens, etc. Ou seja, Oswaldo Cruz, percebendo toda a importância, toda a necessidade que a questão da varíola e da febre amarela poderia ficar fora de controle, fez uma campanha junto ao governo para que fosse obrigatório, que as pessoas tivessem que tomar a vacina. E daí aconteceu um evento importante, histórico, no Rio de Janeiro, que mexeu com toda a população, que é o que a gente chama de um episódio chamado A Revolta da Vacina. Nessa imagem que vocês estão vendo, tem, por exemplo, o meio de transporte da época era bonde. Aqui tem um bonde virado porque as pessoas, num ato de revolta contra essa determinação, essa obrigatoriedade da vacina, foram até as ruas para reclamar em relação a isso. Acompanhem a leitura desse slide. Então, essa nova lei da obrigatoriedade da vacina foi aprovada. E muitas pessoas não aceitavam ter que tomar uma injeção contra a vontade. Iam para a rua fazer protestos. A revolta não se resumiu a esse movimento popular. Foi um caos na capital federal. Como eu disse, capital federal era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época. Houve 945 prisões, 461 pessoas deportadas, 110 feridas e 30 mortos em menos de 2 semanas de conflito. O presidente do Brasil, na época, Rodrigues Alves, que ele foi presidente de 1902 a 1906, ele se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Ou seja, a gente tinha Oswaldo Cruz, a gente tinha uma epidemia de varíola acontecendo. Oswaldo Cruz percebeu a importância da vacina, conseguiu convencer o governo para que a vacina fosse obrigatória. Então, muitas pessoas com medo, naquela época a vacina era algo novo, tinham muito menos estudos, se a gente pensar em relação a hoje, mais de um século depois. Então, houve uma revolta. Com isso, se a gente pensou, o número de pessoas sendo vacinadas estava crescendo e, de repente, ficou obrigatório, o número de pessoas que começou a se vacinar caiu muito. Acompanhem a leitura. A vacinação vinha crescendo e caiu muito depois da tentativa de torná-la obrigatória. Em 1908, o Rio de Janeiro foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história. O povo correu para ser vacinado em um episódio avesso à revolta da vacina. Ou seja, retomando, epidemia de varíola. A gente tem um pesquisador bem importante, chamado Oswaldo Cruz, que conseguiu uma vacina
para controlar essa epidemia no Rio de Janeiro. As pessoas, algumas tinham receio, outras estavam tomando, enfim, diante de tal necessidade, ele conseguiu convencer o governo para que a vacina fosse algo obrigatório. A pessoa só conseguiria documentos oficiais se apresentasse o registro de que tinha sido vacinada. Com isso, muitas pessoas que estavam se vacinando, diante da obrigatoriedade, foram contrários a esse, ou seja, se recusaram a tomar a vacina. O que aconteceu? A gente estava em 1904. 4 anos depois, em 1908, teve uma crise muito maior, uma epidemia muito maior de varíola no Rio de Janeiro. E aí as pessoas resolveram, perceberam que a vacina era importante e foram se vacinar, independentemente do movimento que era contra a vacina. Ou seja, foram 2 situações bem controversas. É obrigatório? Não vou me vacinar. Perceberam a necessidade diante do aumento da epidemia, resolveram se vacinar e daí ficou sob controle. Diante disso, a gente tem que pensar na importância de tomar a vacina. Vacina salva vidas. Então, a gente está agora em um momento bem importante. Já vou falar um pouquinho em relação a esse Instituto Oswaldo Cruz também, ou a Fiocruz, mas, enfim, a gente tem que refletir em relação a isso. Isso é pesquisa, isso são estudos, isso é ciência. E a ciência salva vidas. Voltando um pouquinho a falar, se eu falei de Oswaldo Cruz, eu acho importante a gente falar sobre o Instituto Oswaldo Cruz, que foi inaugurado, que foi aberto diante da insistência de Oswaldo Cruz, diante dos estudos e das pesquisas dele. Acompanhe a leitura. Ele foi inaugurado em 1900. Instituto Oswaldo Cruz também é conhecido por Fiocruz. É um instituto, uma instituição que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica para atender às necessidades da saúde da população brasileira. Se a gente pensar, a ciência e a inovação é a base desse instituto, sempre com ética, transparência, enfim, a credibilidade que o instituto tem no mundo é muito grande. A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, ou seja, o mundo todo está sofrendo os efeitos do coronavírus, Covid-19. Acompanhe a leitura da importância da Fiocruz nesse momento. Ela está produzindo vacinas para a Covid-19, para proteger a população. Foi feito um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca para produzir no Brasil a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Oxford fica lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Previsão de entrega de mais de 200 milhões de doses para a população brasileira em 2021, a partir do Programa Nacional de Imunizações do SUS. Se a gente pensar, a AstraZeneca é uma das vacinas que está sendo aplicada aqui no Brasil. Se a gente pensar, a Universidade de Oxford é uma das universidades com grande renome, quem sabe uma das que tem mais renome, mais fama em relação à pesquisa no mundo, e houve essa parceria para que o Instituto Oswaldo Cruz, para que a Fiocruz produzisse no Brasil essa fórmula utilizada na vacina AstraZeneca. Então a gente tem que pensar a importância disso hoje em dia e quantas vidas são salvas a partir do momento que as pessoas têm acesso à vacina e aceitam se vacinar. Isso a gente não pode ter dúvidas. É a ciência, são estudos, são comprovação, ninguém brinca em relação a isso. A gente vai assistir agora um videozinho que mostra um pouquinho sobre esse evento que eu falei, da revolta da vacina, em relação ao que estava acontecendo no Rio de Janeiro, quais eram as epidemias que estavam acontecendo, o que a população fez, e até chegar a esse episódio da revolta da vacina. Acompanhem comigo. R$300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos.
A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro: o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Muito interessante, né? A gente muda bastante o tema agora e a gente começa a falar sobre a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. 1922 era comemorado o centenário da independência do Brasil. O que foi essa Semana de Arte Moderna? Ela foi um movimento cultural que aconteceu em fevereiro de 1922 e foi um marco inicial do movimento modernista no Brasil. A gente pode pensar que estavam ocorrendo mudanças políticas, sociais, econômicas no cenário nacional, no Brasil todo. E daí também teve uma questão de muitos artistas também começaram com uma inovação muito grande. Se a gente pensar, acompanhe a leitura dessa tela, a gente tem essa imagem com muitos dos artistas que participaram dessa Semana de Arte Moderna, que foi o início do modernismo do Brasil.
Artistas diversos, como autores, pintores e músicos, se juntaram e buscaram uma forma de romper com o padrão tradicional artístico, ideias novas e novos jeitos de pensar e conceber a ordem. Se a gente pensar em relação a isso, eles quebraram. A gente tinha uma questão de arte muitas vezes inspirada na Europa. E daí eles começaram a mudar essa questão de obras modernistas e tentar dar uma aparência de algo mais brasileiro, mais de acordo com a nossa cultura. Se a gente pensar em relação a essa Semana de Artes, ela foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Ela era aberta ao público. O público que quisesse ir lá à noite para ver a exposição de obras de arte, para ver, escutar os saraus, escutar música, poderia, era aberto a todos. Então, grandes transformações nas artes do nosso país. Houve uma valorização da identidade brasileira, uma ausência de formalidade, liberdade de expressão, uso da linguagem coloquial, entre outros. Ou seja, foi uma inovação muito grande em relação às artes, nas diversas artes do Brasil. Muitas pessoas eram contra, afinal era algo muito novo, muito diferente do que as pessoas estavam habituadas. Por exemplo, Monteiro Lobato, que pelo menos de nomes acredito que muitos de vocês já tenham escutado falar, colocou uma crítica falando o quão ruim era esse modernismo, esse novo jeito de se fazer arte. Por outro lado, muitas pessoas acharam que era um movimento muito importante, que a gente estava precisando dar uma nova cara para a arte do nosso país. Então sempre vai haver os dois lados. Mas a importância dessa Semana de Arte Moderna de 1922 é inegável. Foi tão importante que, olha essa imagem aqui. A gente tem uma cédula de 500 mil cruzeiros. E nessa cédula a gente tem a foto de Mário de Andrade. Se a gente pensar em relação a isso, essa efígie, essa cara de Mário de Andrade, ter um artista em uma cédula de dinheiro, acho que foi uma das poucas vezes que a gente viu. Então, dá para se imaginar, obviamente, isso não foi no início do século passado, isso foi nos anos 90 que fizeram, mas mostra um pouquinho da importância dele como artista, e a gente tem diversos outros. Quem se interessar por arte, quem quiser ver as características, estou falando muito brevemente, só trazendo que foi um evento muito importante para a arte no Brasil. Pesquise um pouquinho, Semana de Arte Moderna de 1922, escute um pouco da música de Heitor Villa-Lobos, acompanhe veja as obras de Anita Malfatti e tantos outros que foram importantes para esse movimento e para a arte no nosso país até os dias de hoje. Tá certo? Mudando um pouquinho novamente o assunto. O último assunto que eu vou trazer para vocês diz respeito à questão da democracia e da ditadura. Se a gente pensar um evento histórico muito importante no nosso país, foi a ditadura. Primeiro eu trouxe para vocês o que é a definição no dicionário do que é democracia e do que é ditadura. Acompanhe a leitura. Democracia é o governo em que o poder é exercido pelo povo. É um regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular. Regime em que não existem desigualdades ou privilégios de classes. A democracia, em oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem livremente. A definição de ditadura é um governo que se utiliza da autoridade para suprimir e restringir os direitos individuais, definido pela soberania do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário. Ou seja, se a gente pensar em relação a isso, a gente pode associar muito bem democracia com liberdade. Ditadura, o povo perde essa liberdade. Se você quiser, por exemplo, se manifestar em relação a alguma coisa, você não pode. Você não pode ser contra. Então, é uma questão muito delicada. A gente encontra pessoas que são favoráveis, pessoas que são contra, mas a gente tem que pensar em relação a nós. Você é a favor da liberdade? Você é a favor de não ter liberdade? Se a gente pensar em relação a esse período durou 21 anos no nosso país, ou seja, foi de 1964 a 1985. Acompanhe a leitura desse slide. No dia 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart destituíram, ou seja, tiraram então o presidente e assumiram o poder por meio de um golpe. O governo passou a ser comandado pelas Forças Armadas. A ditadura restringiu o direito do voto, a participação popular e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição, ou seja, muitas pessoas apanharam, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas sumiram, pessoas que, de certa forma, manifestaram-se contra
esse governo, contra esse golpe que aconteceu, onde as Forças Armadas tomaram o poder. E as pessoas habituadas com a sua liberdade, obviamente, queriam lutar por ela. Se a gente continuar lendo em relação a isso, a gente tem diversas etapas nesses 21 anos em que a ditadura militar durou no Brasil. Se a gente pensar em relação a isso, acompanhe a leitura. De 64 a 67, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro governo militar. Depois a gente teve o Marechal Arthur da Costa e Silva. Depois, em dezembro de 1968, a gente teve a promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5. O que é esse AI-5? Ele representou o fechamento completo do sistema político e a implantação da ditadura. Ou seja, foi a questão mais radical que nós tivemos até agora, foi a implantação desse AI-5. Nessa foto a gente tem a posse do Castelo Branco, que foi o primeiro governo militar, ok? Em contrapartida à ditadura, a gente tem a importância dos movimentos estudantis. O que foi isso? Foram reivindicações feitas por estudantes e grande parcela da população na década de 60 e 70 contra a ditadura militar. Eles saíam às ruas, obviamente o risco era muito grande, porque você ser contra o que estava acontecendo poderia custar a sua vida. Acompanhe a leitura sobre esses movimentos estudantis. Foi nas décadas de 1970 uma mobilização social. A ditadura reprimiu violentamente qualquer grupo de movimentos de oposição. Em 1968, houve uma passeata chamada Passeata dos 100 mil. Foi uma manifestação popular contra a ditadura militar brasileira, organizada pelo movimento estudantil da cidade de Rio de Janeiro. Ou seja, esses estudantes organizados tiveram um papel muito importante nessa questão de ser contra a ditadura. A gente teve muitas pessoas que tiveram que sair do país para não ser presos, para não morrer. A gente teve muita tortura, a gente teve diversas questões. E um período de 21 anos relativamente recente. Se a gente pensar, o último presidente da ditadura foi em 1979, acompanha a leitura desse slide. A gente teve o término do mandato de Geisel, e daí assumiu o general João Batista de Oliveira Figueiredo, ou seja, João Figueiredo, que é quem vocês podem ver nessa imagem passeando de carro aberto. Ele foi o último general-presidente que encerrou o período da ditadura militar, que durou 21 anos, mais de 2 décadas. E também ele assinou a Lei da Anistia. A Lei da Anistia foi uma lei que permitiu o retorno ao país de milhares de exilados políticos e também concedeu perdão para aqueles que cometeram crimes políticos. Ou seja, anulou muitas condenações e diligências em relação a essas pessoas que estavam fora do Brasil e também as que estavam aqui. E daí a gente tem que pensar em relação a essa importância da ditadura. Ela marcou a vida de muitas pessoas e mudou a história do nosso país. Depois disso, nós tivemos o movimento Diretas Já, que era para ajudar a eleger um presidente eleito pelo povo. E daí a gente teve o movimento da direita, a gente teve muitas pessoas, tanto na política quanto nas artes, lutando por esse momento de as pessoas terem direito a escolher o voto popular, de cada um ter o direito de votar em quem eles tivessem interesse, pensando em ser o melhor para o seu país. Como tudo na história, a gente tem as pessoas que são favoráveis a isso, as pessoas que são contra isso, mas eu acredito, Ângela, opinião pessoal, a gente ter a nossa liberdade não ter preço. Eu lembro muito bem dessa questão, por exemplo, do período quando acabou esse período militar, de pessoas na minha própria família, algumas comemorando e outras tristes com isso. E eu, obviamente, criança na época, não sabia o que fazer, como ficar. Então a gente tem que pensar o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, o que é melhor para minha cidade, o que é melhor para o meu país. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade individual muito grande. A história está sendo escrita nesse momento. Os atos que você está fazendo, sejam para o bem ou para o mal, sejam para a vida, seja para a morte, seja para a paz, seja para a guerra, tudo isso faz a diferença. A gente pode achar que uma ação de uma pessoa individual não faz diferença. Não, mas a gente está fazendo história agora. Então a gente tem que ser pessoas do bem, a gente tem que pensar em nós, a gente tem que ajudar o próximo, tudo isso para uma sociedade melhor. Essa história continua, mas daí isso fica para uma outra história, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!